Olá, namastê! Eu sou Elaine Frontor, sou terapeuta integrativa e eu fiquei um tempinho afastado das redes, né, por causa de dezembro, que eu também sou cabeleireira, então eu trabalhei bastante. Dezembro é uma época que poucos cabeleireiros param, né, e eu também não parei muito. Mas em dezembro, depois do Natal, eu senti uma dor muito grande aqui no pescoço. E eu descobri que eu estava com osteoporose e um desvio na vértebra C1 e C3. Então eu senti bastante dores, foi bem ruim mesmo. Mas foi o motivo pelo qual eu me integrei agora na medicina germânica, a nova medicina germânica. A medicina germânica é uma medicina que ela explica o que nós chamamos de doença como um programa de sobrevivência do corpo, tá? Significa que a nossa mente, ela demora um pouco mais do que o nosso sistema fisiológico para entender os nossos conflitos. E quando eu comecei a procurar, quando eu me vi doente, eu comecei a querer entender o que acontecia comigo. E eu descobri que o meu conflito biológico e o conflito biológico em geral, que diz respeito à coluna, ossos e nervos, eles são basicamente autodesvalorização. Não autodesvalorização porque a gente se desvaloriza, mas autodesvalorização porque nós acreditamos no que os outros pensam a nosso respeito. E sim, como qualquer outra pessoa, eu também acreditei, afinal de contas, cada um pensa como quer, mas a gente acaba acatando algumas coisas assim desde a infância. Então, para mim, foi bem complicado passar por esse período, sentir dores e falar de cura. Então, eu me afastei um pouquinho. Mas eu queria contar hoje para vocês a minha experiência com a medicina germânica. Em dia 26 de dezembro, foi quando eu decidi que eu não passaria o ano novo com aquela dor horrível no pescoço. Então, no dia 26, eu tive o diagnóstico de osteoporose. E dia 10 de dezembro eu fiz uma infiltração que não resolveu nada porque doía muito. Eu continuei sentindo dores. Mas antes da infiltração eu já descobri, né, que a osteoporose já tinha desaparecido. A osteoporose é uma fase de cura, é uma fase de PCL que a gente fala. É uma fase de cura do conflito. É quando o corpo começa a se curar e aparecem as dores, porque no período de conflito o nosso corpo ele cria fortalece muitos ossos, né? Ou no caso de algum órgão ele vai proliferando células para poder dar conta de lidar com tudo isso. E no meu caso, no período do conflito eu passei bem. E quando veio a fase de cura, ela veio bem severa, bem dolorida. E no período da fase de cura, eu também comecei a sentir agora, esse final de semana, tontura, bastante tontura. Fui ao médico. Como eu descobri que os opiáceos, eles são responsáveis por muita cronicidade de doenças. Então, uma doença ela acaba ficando crônica porque nossa mente não resolve o conflito e o nosso corpo passa a sentir dores. E como nenhum ser humano gosta de sentir dor, eu também não, eu também tomei remédios, tá? E essas dores, elas vão aliviando quando você toma um opiáceo, por exemplo, parentes do tramal, da morfina, tá? Tramal, codeína. Aí a gente toma esse remédio e o nosso conflito, nosso corpo entende que esse conflito foi resolvido. E depois ele volta com mais dor. E aí a gente vai tomando remédio e ele vai conflitando e sempre. Então, por isso existe doença crônica. E quando eu descobri isso, eu decidi parar com a medicação, parar com o tratamento, avisei o meu médico, tudo. E parei. E não tomei nem remédio para dor. Então eu senti muita dor, gente. É muito dolorido. Todo mundo que tem problema de coluna sabe que é muito dolorido. E agora, depois dessa última fase de PCL, que a gente chama de PCL2, quando eu tive
essas tonturas. Creio eu que foi algum medo, né? Porque realmente estava bem severa a dor mesmo. E nesse processo eu fui ao médico, pedi para o médico que me medicasse, mas que não me desse medicação, opiáceos e afins. Então o médico me deu Dramin e dipirona. E eu voltei para casa ontem sem dor. Foi quando eu notei que a dor no meu pescoço está desaparecendo. Eu ainda estou com cirurgia marcada, talvez eu opere, eu não sei ainda. Mas eu tô aqui para dizer que o pior para mim nem é o desvio na coluna e as dores. O pior para mim foi entender que eu, uma criança de 50 anos, estaria tendo osteoporose. Então, assim, é uma doença degenerativa e pela medicina tradicional ela não tem cura. Então, eu tive realmente muito medo desse diagnóstico. Mas eu acredito na medicina integrativa e eu fui atrás para tentar encontrar, e graças a Deus eu encontrei. Então, eu tô aqui para falar para vocês que hoje, além de todas as medicinas, né, que eu trabalho, que é o Theta Healing, hipnose, PNL, neurotransformação, cura multidimensional, eu também estou trabalhando com a nova medicina germânica. Então eu super aconselho. Hoje eu consigo entender algumas doenças e sou grata a Deus, ao Criador, pelo corpo que nós temos. A nossa fisiologia é perfeita e a gente reclama muito às vezes, tipo, pô, tô doente, doença é uma coisa muito ruim. Não, doença, ela é uma forma de trazer conflitos que a nossa mente ainda não foi capaz de entender, mas que o nosso corpo físico já entendeu. E por esse motivo ele é perfeito, tá? Então eu tô aqui para falar a respeito dessa nova terapia que eu também tô trabalhando. Gratidão a todos. Vou estar sempre fazendo um videozinho agora, de verdade, porque agora eu tô muito bem, tá bom? Gratidão a todos. E eu venho trazendo mais notícias. E se eu tiver que operar, gente, tá tudo bem. Eu vou fazer a cirurgia. Mas dentro do meu coração eu já sinto que eu não vou ter que fazer. E eu sou grata por todas as pessoas que me procuraram, que estiveram do meu lado, que me apoiaram. Gratidão, gratidão de verdade. Namastê.